Cara, um assunto que eu gosto muito, né, de tratar e falar, conversar, debater sobre, é sobre o assunto de processos e pessoas, né? Eu depois que eu li aquele livro O Poder do Hábito, né, algumas coisas na minha vida mudaram, né? Porque eu entendi assim, cara, o ser humano é muito previsível. O ser humano, ele é basicamente ação e reação, né? Então, você, quando você percebe assim que um ser humano já é assim, agora uma sociedade, um grupo, ele é muito mais. Você vai trabalhar com estatística, você vai perceber que tem padrões assim na sociedade que são óbvios demais. Enfim, e até melhor para você se diferenciar da manada, tá? Enfim, você pega a tua estatística e vê o que a maioria das pessoas fazem de errado e você faz o contrário, você já sai minimamente com sucesso em alguma coisa, né? Enfim, é o básico. Mas voltando para o assunto, dentro dessa questão de processos e pessoas, você tem um subtópico que eu gosto muito, né, que é como você consegue, né, mesclar pessoas generalistas e pessoas especialistas numa task, no processo, num projeto, enfim, você percebe que dá muito bom, né? Dá muito bom quando você junta os dois. Aí você vai perguntar, pô, Davi, o que que é uma pessoa especialista e o que é uma pessoa generalista? A gente entende, né? Assim, eu entendo como uma pessoa especialista aquela que gosta muito de ou se especializou para um processo muito bem definido, um processo muito bem específico, né? Se a gente fosse pegar numa cozinha, né? E a cozinha ela serve massa italiana, é como se a pessoa fosse especialista em cozimento da massa. Então, assim, ela, de todos os processos daquela cozinha, ela se especializou em um só. Então, a pessoa especialista, ela normalmente, ela dentro de uma trilha, né, que o produto corre, ela faz parte de um processo, ela faz parte de uma ação. E para você entregar um produto inteiro, você não pode depender só de um especialista, né? Você depende de mais de um especialista para que aquele produto seja bem entregue, né? Então, de uma cozinha italiana, você vai ter o especialista em cozimento de massa, você vai ter o cara da preparação do molho, você vai ter o cara da preparação dos ingredientes secundários, enfim, eu não vou saber fazer um bom paralelo. Dentro da nossa parte de tecnologia, seria o cara que é especialista em dados, o cara que é especialista em back-end, o cara que é especialista em front-end, outro que é DBA, outro que é DevOps, outro cara que é focado em produto, outro cara que é focado em design, UX, o cara que é focado em UI, tudo isso. Enfim, a gente tem especialistas, né? E é legal você pegar um especialista e juntar com um generalista. O que é o generalista? Generalista é normalmente o cara que é o full stack, né? É o full stack que ele não vê o produto, ele não vê a entrega, aquele projeto, só como uma única tarefa. Ele vê no todo, né? Ele vê como é que aquela tarefa ela impacta, ela se relaciona com todo o resto, né? Então, como é que aquele botão que o cara da UX faz, como que aquele design que o cara fez impacta às vezes na segurança, enfim. E o cara que ele é o generalista, ele às vezes não vai ter o grau de profundidade do especialista, mas ele vai ter uma visão muito mais madura da entrega do produto em si. Porque o cara que é só especialista em massa, ele não vai conseguir fazer um bom prato. Por quê? Um bom prato não depende só de massa, da preparação da massa. Depende de várias outras coisas. E é legal quando você junta os dois. Porque um vai ficar muito mais focado na visão macro e o outro vai ficar muito mais focado na visão micro. E o debate entre eles, o dia a dia em si, o atrito que gera, e é um atrito e um debate construtivo, acaba sendo bom para os dois, né? Porque às vezes tem algumas travas que o cara do micro sofre, né? Tem umas travas que o especialista sofre, que o generalista não sofre. E também tem coisas que o generalista sofre que o especialista sofre. Então, até também na questão de desvendar erro, enfim, você consegue muito bem trabalhar com os dois juntos e extrair o máximo dos dois, né? Eu fiz uma reunião também, tava tendo uma conversa com um amigo meu e tal, e ele é um cara lá em cima na carreira, já tá é, no cargo de diretor, enfim, ele é diretor de dados, e a gente estava tendo uma conversa sobre isso, né?
porque numa das empresas que eu trabalho, a gente tem uma equipe, porque numa das empresas que eu trabalho, a gente tem uma equipe que é composta por mim, né? Eu sou o líder, eu sou o cara generalista e tenho, né, o outro cara que é o mais especialista. E é engraçado ver, né, a comunicação e o desenrolar do dia a dia nas duas visões, né? Porque faz parte, às vezes, da personalidade da pessoa ser especialista e faz parte da minha personalidade ser generalista, né? Às vezes a tomada de decisão é diferente, né? E não quer dizer que um esteja errado ou que esteja certo, né? Quer dizer que são visões diferentes que se complementam. Eu acho que até por causa disso também que as empresas, elas bateram muito tempo, né? Eu acho que bate menos hoje, não sei, mas bateram por muito tempo na tecla de cultura, né? De diversidade. Então, às vezes você tem uma empresa internacional que você foca em contratar pessoas de culturas diferentes, agrega muito mais no produto, agrega muito mais no produto final, né? Porque você tem pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm perspectivas diferentes, e cada um vai ter algo para agregar diferente, né? Que o outro não tinha visto. E eu acho isso muito legal, né? Eu acho isso muito legal. O trabalho do especialista e o trabalho do generalista, que não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas que os dois se complementam, cada um nas suas fraquezas e nas suas fortalezas, né? E eu acho que para você que está assistindo esse vídeo é importante entender quem você é, né? Desses dois. Se você é um cara mais generalista, se você é um cara que gosta de ser mais curioso, que gosta de entender as pecinhas, como é que essas pecinhas se encaixam, enfim. Ou se você é o cara que vai é, gastar boa parte do seu tempo investindo numa boa especialização, né? Se você vai ser o cara que vai querer ser muito, muito especialista, enfim. E depende muito do que você curtir, né? Enfim, não acho que não tem, como eu falei, não tem certo nem errado. E depois que você entende, né, qual que é o seu forte, fica mais fácil de você entender para onde que você vai seguir. Então, pô, um generalista normalmente tem mais característica de ser líder, né? Aí o especialista ele normalmente tem mais cara de ser um sênior da vida, um futuro sênior, enfim. E eu acho que se você entende isso, fica mais fácil de você trilhar ou pensar, né, em possíveis cargos que você deseja que você almeja chegar, enfim, nas suas conquistas profissionais. É, e entender que, tipo assim, cara, se o cara é especialista e ele não gosta de liderar, cara, tá tudo bem você não liderar, tá tudo bem. Você chegou no topo ali, você vira um sênior da vida, e pra você tá ótimo, tá ganhando teu dinheiro, às vezes pode virar até um conselheiro, enfim, mas você não fica preocupado em generalizar, né? Enfim, e o generalista, às vezes, ele pena um pouco para poder crescer, porque às vezes o cara já vai começar tendo que ser um especialista, porque ele vai ter que ser bom em alguma coisa, né? Que é o que vai se destacar para poder entrar no mercado. Enfim, e aí daí ele, depois que pega o gancho dentro de uma empresa, ele consegue crescer a gestão dele dentro da empresa. Enfim, e eu acho que é isso, cara. Acho que parte muito de você entender qual que é a sua natureza. Se você é um cara especialista ou um cara generalista. E a partir daí tomar a decisão correta para sua carreira. Eu acho que é isso. Se vocês entenderam aí, ou se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, né? A ideia, cara, desses vídeos é que eu traga uma reflexão, uma visão minha por dia, né? Que eu sou um cara que pensa muito, enfim, e eu gosto também de expor isso. E eu, tipo assim, tentei jogar um pouco no Instagram, não gostei. Tentei jogar no LinkedIn também, não gostei. Eu acho que esse tipo de conteúdo, assim, é o que mais se encaixa do YouTube, né? De abrir a câmera aqui e conversar com vocês sobre o que estiver passando na minha cabeça relacionado à carreira. Enfim, qualquer coisa pode mandar mensagem para mim e tal. O meu LinkedIn tá lá no canal do YouTube e vambora pra cima. Se você gostou do conteúdo, dá um like aí, sei lá, você sabe o que tem que fazer.